The Secret Game, capítulo 1. Apenas o início. Calma, meu garoto. O jogo apenas começou. Sussurrou a sombra com uma voz maquiavélica durante os instantes em que minha existência desaparecia do mundo. Neste momento, meu corpo havia acabado de ser teletransportado para outra dimensão. Mas, mesmo que ainda estivesse furioso por ser forçado a participar deste jogo, de alguma forma, eu gostava de que isso tivesse acontecido. Instantes depois, coisas macabras e aterrorizantes me atormentaram por alguns minutos. Porém, tudo aquilo foi apenas um sonho ruim, ou, pelo menos, era isso que eu acreditava. Quando despertei, me deparei em um local muito parecido com um bosque. Era uma área esplêndida, possuía várias árvores e plantas silvestres que se destacavam sobre a grama. Em poucos instantes, notei que estava deitado na margem de um lago pequeno que possuía uma cachoeira alta e exuberante. Constatei esses detalhes após sentir o ar fresco e úmido daquele ambiente junto ao som calmo da queda d'água. Ao me sentar, virei o rosto para o lado direito. Assim contemplei a beleza incontestável daquela cascata, que se localizava bem no centro de uma depressão. O relevo daquelas colinas montanhosas era formado por rochas sedimentares, esculpida pelas ações climáticas. Elas passavam esta impressão, pois era como se as montanhas ao redor estivessem abraçando todo o lago. Contudo, nela também tinha vinhas, flores e raízes de outras plantas que se agarravam nas paredes rochosas da região, como se quisessem subir até o topo da cachoeira. A seguir, prossegui contemplando o que havia no horizonte. Logo notei que havia uma fenda em meio às colinas. Por ela, vi que detrás de muitas árvores existia um muro grande que mais se parecia com a muralha de uma cidadela. Sabia que deveria ir para lá. No entanto, antes que me levantasse para iniciar a minha jornada, eu refleti por alguns instantes sobre tudo o que havia acontecido comigo nesses últimos dias. Antes de tudo começar, eu vivi uma vida normal no mundo real. Lá meu nome era Zesh Yomisenki, um nome peculiar que supostamente havia sido dado a mim pelos meus pais antes deles me abandonarem, porque dentro do cesto em que fui deixado, tinha apenas um pedaço de papel que possuía a seguinte mensagem: o nome dele é Zesh Yomisenki. Peço que, quem o encontrar, cuide bem do meu filho. Havia mais algumas frases escritas na carta, contudo, não dava para ler, pois o desgaste e a sujeira da folha dificultavam muito a leitura. Porém, no fim, aquilo era apenas uma simples mensagem de adeus daqueles que cuidavam de mim. No dia em que tudo começou, eu era apenas um garoto comum, de 20 anos de idade. Sou magro e alto, tenho cabelos pretos e me visto com as roupas mais baratas que consigo comprar. Geralmente, uso uma blusa comum, uma calça e um tênis. Como já deu para perceber, eu não sou alguém que se preocupa com a aparência. Afinal, não acho que isso seja algo tão relevante e, mesmo se achasse, não teria dinheiro para me vestir bem, já que sou apenas um estagiário que trabalha meio período. Com relação à minha personalidade, garanto pra vocês que ela não é algo muito cativante não, porque sou solitário, sedentário e muito desmotivado. Talvez o meu temperamento seja assim por causa de não conhecer os meus pais. Até hoje, as únicas coisas que sei é que eles me abandonaram quando ainda era apenas um bebê. Nunca soube o motivo de fazerem isso, e também não tenho nenhuma informação sobre eles. Para mim, a existência deles é um completo mistério. Já a minha vida sempre foi a mais comum possível, porque vivi toda a minha infância dentro de uma instituição de caridade. Ali as pessoas pobres e necessitadas recebiam auxílio, mas havia uma ala especial dedicada ao orfanato. Naquele lugar, cuidavam das crianças que também tinham sido abandonadas. Portanto, grande parte delas viviam uma vida triste e solitária, pois muitas sentiam falta da presença de algum familiar. Porém, eu não sentia falta alguma. Por qual motivo os pais de uma criança abandonam seus próprios filhos? Pensei sobre isso durante vários anos, mas nunca descobri uma resposta. Jamais entenderei o motivo que faz alguém cometer esta atrocidade. Por essa razão, os meus pais não existiam mais para mim. No decorrer dos anos em que fiquei lá, algumas famílias tentaram me adotar, porém, sempre rejeitei todas. Afinal, odiava a ideia de ter parentes novamente. Naquela época, o sentimento de ser abandonado tomava conta de mim. Era um sentimento tão forte e insuportável que me fazia perder a confiança em todos os outros humanos. Por este motivo, eu nunca confiei em ninguém. E toda essa descrença na humanidade contribuiu para que este trauma me fizesse acreditar de que ficar sozinho para sempre era a melhor opção. Hoje sei que esse pensamento era um grande erro.
No entanto, eu só descobriria isto no dia em que conheci a pessoa que mudaria minha vida para sempre. Mas, até lá, o meu ódio pelos meus pais só aumentava enquanto os professores do orfanato me forçavam a estudar como qualquer outra criança. Afinal, estudo é necessário. Sem conhecimento é impossível sobreviver neste mundo capitalista que vivemos atualmente. Porém, tudo o que eu mais queria era sair daquele lugar. Contudo, antes que pudesse deixar aquele local de uma vez por todas, eu precisava estudar e conseguir um emprego. Mas estudar é tão chato. Permaneci lá até atingir os meus 18 anos de idade. Nessa idade, arrumei um trabalho e finalmente deixei o orfanato. Durante os próximos 2 anos, morei num apartamento todo esfarrapado, pois era o único que eu conseguia pagar, o aluguel, com o pouco dinheiro que tinha. Ao longo desse tempo, também prestei alguns vestibulares para tentar entrar em uma faculdade, pois esta era a única forma de melhorar um pouco a minha vida. Depois de algumas tentativas, passei no vestibular da faculdade mais barata que havia perto de casa. Talvez isso aconteceu porque eu nunca fui alguém muito inteligente, ou, pelo menos, nunca achei que fosse. Afinal, minha falta de motivação sempre me prejudicou. Acho que se eu me empenhasse muito em algo, conseguiria bons resultados. Porém, minhas notas nunca foram boas. Creio que o motivo do meu mau desempenho era pelo fato de ser esta pessoa completamente desmotivada. A única ocasião do dia em que o desânimo não me consumia era durante o intervalo. Sempre que uma aula terminava, eu saía da faculdade para ir até um parque. Nele, me sentava em um dos bancos e observava as outras pessoas, onde vê-las felizes seria a única coisa que me deixava bem, mas um aspecto de tristeza e solidão sempre se destacava em meu rosto. No entanto, isso mudou no dia em que algo diferente aconteceu. Era um dia ensolarado e tudo parecia normal. Como sempre, o parque estava cheio, mas toda aquela movimentação era causada pelo horário do almoço. Por essa razão, tinha várias pessoas voltando para casa ao mesmo tempo em que outros desfrutavam do ambiente. Enquanto todos à minha volta se divertiam e aproveitavam o dia, lá estava eu, sentado no mesmo banco que frequentava, com uma postura curvada. Seguindo a minha rotina patética, eu permanecia contemplando a beleza do parque. Porém, de repente, uma garota ruiva começou a andar na minha direção. Em meio à movimentação de várias pessoas, eu notei a aproximação tímida dela enquanto continuava a observar o resto do local. Porém, com o canto dos olhos, a observava de relance. Após alguns segundos, percebi que ela estava procurando um local para se sentar, pois olhava para todos os outros bancos, tentando encontrar algum que estivesse vago. Contudo, todos estavam ocupados. Terminando de verificar se havia algum vazio, ela se aproximou de mim e disse: olá. Desanimado e ainda assim observá-la com clareza, respondi: oi. Me vendo olhar para outra direção, ela perguntou durante o tempo que persistia a observar os arredores: você está esperando alguém? Não estou esperando ninguém. Respondi, tentando sorrir de maneira espontânea. Onde virei a minha cabeça e a observei pela primeira vez. Vi que ela tinha longos cabelos ruivos, como também os olhos, que possuíam um tom castanho avermelhado. E as vestimentas eram trajes de inverno e uma bolsa de couro. Mesmo que se vestisse com roupas comuns e não utilizasse qualquer tipo de acessório ou maquiagem, ela era linda. E a beleza natural dela fez com que eu a observasse por mais alguns segundos. Então não tem problema se eu te fizer companhia por alguns minutos, né? Ela perguntou, com um pouco de vergonha, tentando desviar o olhar. Não tem problema algum. Respondi sorrindo com uma feição tranquila e dando uma leve chacoalhada com a cabeça. Acabando de dizer isso, fui um pouco para o lado, assim ela se sentou de maneira acanhada. Depois de um certo tempo, ela abriu a bolsa. Primeiramente, tentou avistar alguma coisa. Contudo, não demorou para que começasse a revirar alguns objetos. Parecia que estava procurando algo que parecia ser bem importante, pois, aos poucos, uma feição de nervosismo dominava o rosto dela. Enquanto a garota tentava encontrar o que procurava, eu prosseguia a observar as pessoas com a mesma expressão vazia de sempre. Durante o tempo em que procurava o objeto, ela me observava um pouco. Vendo a minha expressão, ela achou que algo ruim havia acontecido comigo, porém, decidiu permanecer calada. Momentos depois, ela desistiu de procurar e também começou a observar o local, mas, pouco a pouco, um aspecto de desamparo invadia a face dela. A feição que se formou após alguns instantes era tão triste e desolada que fazia com que eu deduzisse de que algo bem ruim tivesse realmente acontecido. Não consegui deixar isso passar. Normalmente não faria nada nesse tipo de situação. Porém, resolvi tentar conversar com ela dizendo: esse local é muito bonito. Ela me interrompeu dizendo exatamente o que eu iria falar. Por um instante, nós nos encaramos com uma expressão surpresa, mas logo retomamos nossas feições. Era tão claro que eu só falaria isso para tentar fazê-la pensar em qualquer outra coisa. No entanto, me pareceu que ela falou com a mesma intenção.
Deste modo, me curvei um pouco para frente e esbocei um leve sorriso. Acho que duas pessoas tristes como a gente não podem aproveitar este lugar, não é? Perguntei, tentando parecer simpático. Depois de ouvir isso, ela respondeu dando um pequeno sorriso. Sim, você tem razão. Isso fez com que o clima tenso que havia entre nós fosse quebrado, o que acabou possibilitando com que nos esquecêssemos dos nossos problemas para conversar normalmente. Curioso para saber o que ela estava procurando, perguntei. Me desculpe se eu estiver me intrometendo, mas você perdeu alguma coisa? Antes que ela respondesse, olhei para a bolsa e expliquei. É que eu notei que você estava procurando algo que parecia significar muito para você. Ah, não é nada. Ela respondeu tentando sorrir. Contudo, dava para notar que aquilo era uma mentira. Tem certeza? Se quiser, posso tentar te ajudar de alguma forma. Me voluntariei, encarando o rosto dela com uma afeição disposta. Obrigada, mas não é nada importante, então não precisa se preocupar. Ela agradeceu a oferta com um semblante calmo. No entanto, era claro que isto era apenas outra mentira. Por alguma razão, eu queria descobrir o motivo dela estar assim, mas não acho que seria educado me intrometer. Então apenas fiquei em silêncio e voltei a olhar para alguma direção aleatória. Deste modo, alguns segundos se passaram. Ao longo deles, ela novamente ficou me observando, porém, desta vez, com muito mais atenção. Assim, ela notou que mesmo após nós relaxarmos um pouco, eu permanecia exibindo um semblante vazio. Tentando descobrir o motivo da minha solidão, ela perguntou: seu olhar é tão triste? Por que você está assim? Aconteceu alguma coisa? Eu estava pensando em te fazer a mesma pergunta. Disse como se soubesse que ela estava me escondendo algo. Em seguida, respondi a pergunta com sinceridade, olhando para o horizonte. Mas sim, algo bem ruim aconteceu comigo há muito tempo atrás. Compreendendo que era melhor não falar sobre, ela se desculpou. Me desculpe, eu não queria que você... Não, está tudo bem. A interrompi, exibindo um aspecto comum. A seguir, prossegui a falar, olhando para algumas crianças que estavam se divertindo no parque. Todos os dias, eu me lembro e me questiono sobre o que aconteceu. Mas, no fim, não adianta nada. Adotando uma postura desleixada, eu escorei meu dorso no banco e levantei a cabeça para olhar o céu. Tentando evitar a dor dilacerante e profunda que havia em meu coração, eu disse: então, não se importe comigo, porque eu já estou acostumado a me sentir assim. Dessa forma, o sentimento de amargura retornou ainda mais forte. Chateada e se sentindo culpada por me recordar sentimentos tão fortes, ela ficou cabisbaixa. Portanto, ambos ficamos em silêncio por alguns segundos, mas, tentando animar a conversa, voltei a agir de maneira comum, perguntando: enfim, é melhor falarmos sobre outra coisa. Por exemplo, o que você está fazendo aqui? Estou apenas esperando o ônibus. Ela respondeu, me encarando com uma feição óbvia. Posteriormente, deu uma olhadinha para o lado, como se quisesse que eu olhasse para a mesma direção. Após olhar para o mesmo local, me lembrei que tinha um ponto de ônibus bem próximo dali. Assim comentei sorrindo e coçando a cabeça com um semblante envergonhado. Ah, esqueci que o ponto de ônibus fica logo ali. E você, o que está fazendo aqui? Ela questionou, demonstrando um pouco de interesse. Não tinha nenhum motivo para estar ali, então apenas falei a verdade. Nada, só estou dando uma volta pelo parque para respirar um pouco de ar fresco. Neste momento, o ônibus estava chegando e assim que ela notou, disse: Ah, ele já está vindo. Apressada, ela se levantou e começou a ir em direção ao ônibus. Obrigado pela conversa, mas eu vou indo. Até logo. Enquanto se despedia, ela esbarrou em um homem alto de terno. A batida entre eles fez com que a bolsa dela caísse e espalhasse algumas coisas. Porém, mesmo derrubando a bolsa, o homem não a ajudou, apenas continuou andando com pressa e gritando para ela: Ei, olhe por onde anda! Terminando de ouvir o resmungo, ela se agachou e começou a recolher as coisas. Instantes depois, me levantei e fui ajudá-la. Está tudo bem? Perguntei, enquanto me aproximava. Sim, ela respondeu vermelha de vergonha. Porém, vendo que eu estava me agachando para ajudar, ela ficou ainda mais. Você não precisa me ajudar, foi só um acidente. Não dei ouvidos a ela. Logo continuei ajudando a pegar tudo que estava próximo. Acabando de recolher os objetos, os devolvi para ela, reclamando. Que cara imbecil. Ele derruba suas coisas e depois nem ajuda a pegar. A culpa foi minha por sair correndo desse jeito. Ela se explicou, colocando tudo de volta na bolsa. Em seguida, me agradeceu com timidez. Você não precisava ter se incomodado com uma desastrada como eu, mas agradeço que tenha me ajudado. Então, até logo. Até.
Me despedi vendo os cabelos ruivos dela se movendo vagarosamente. Após agradecer, ela se virou e caminhou até entrar no ônibus. Alguns segundos depois, lembrei de que não havia perguntado o nome dela. Portanto, corri em direção ao ônibus gritando e fazendo um aceno enquanto ele começava a se mover. Ei, qual o seu nome? Ei! Porém, ela não me escutou, porque o barulho do motor era alto demais. Vendo o ônibus se distanciando, aceitei que não havia mais como conversar com ela. Porém, eu senti algo diferente naquele momento. Pela primeira vez na minha vida, eu senti que havia conhecido alguém igual a mim. Alguém que também se sentia vazio por causa de algo que aconteceu no passado. Eu sabia que talvez nunca mais a veria de novo, mas, por algum motivo, eu queria reencontrá-la. Era bem estranho o que eu estava sentindo naquele momento. No entanto, esse sentimento peculiar me fez ficar parado olhando para aquela direção por vários segundos. Mas, ao notar o meu corpo paralisado, alguém disse com uma voz apaixonada, como se estivesse zombando de mim. Ah, o amor. O amor com certeza é o sentimento mais belo de todos. Ah! Tomando um susto enorme, eu gritei, dando um salto para trás. Me assustei porque, de repente, um homem havia surgido bem do meu lado. Devido ao susto, eu perdi o equilíbrio e tropecei. Assim iria cair de costas no chão. Porém, me segurando pelo ombro, ele impediu com que eu caísse enquanto continuou falando de um jeito estranho e olhando para a mesma direção. Acho que agora eu compreendo porque os seres humanos se sentem assim. Porém, eu ainda não compreendo porque o destino está sendo tão cruel com você. Me recompondo, eu olhei para o rosto dele. De imediato, notei uma barba rala, mal feita, porém, observei um belo par de olhos azuis e um cabelo preto bem longo, jazia amarrado na metade por um elástico. Parecia que ele era algum tipo de entregador, pois vestia um boné preto com detalhes em branco, exibindo um bordado com as letras DW. Já o restante das roupas era uma camiseta branca, uma calça cinza e uma bota de couro suja e desgastada. Da mesma forma que a bota, todas as roupas estavam um pouco encardidas, o que demonstrava que ele já estava trabalhando há um bom período de tempo. Observando o que havia atrás dele, eu notei uma pilha de caixas de papelão e um caminhão com o mesmo logotipo estampado bem grande no compartimento de carga. Segurando uma das caixas embaixo do braço, ele prosseguiu a falar. Acho que você é azarado. Pois, todos os dias, este ônibus se atrasa para pegar os passageiros desse ônibus, mas justo no dia em que você conheceu ela, ele não se atrasou. Em seguida, ele me encarou sorrindo. Mas que azar maldito você tem, hein? Do que você está falando? Questionei com uma feição envergonhada, fingindo que nada havia acontecido. Nada, meu rapaz, nada. Respondeu o entregador com uma feição decepcionada, balançando a cabeça. Posteriormente, ele soltou o meu ombro e começou a se desculpar, exibindo um semblante simpático. Enfim, me desculpe por ter te assustado, garoto. Não imaginei que você fosse tomar um susto desses por minha causa. Que nada, eu que deveria me desculpar por ficar distraído no meio do caminho. Respondi de maneira agradável. Se virando de costas, ele comentou, pegando algumas das caixas que havia deixado no chão. Bom, não te culpo por se distrair, afinal, aquela garota ruiva é bem bonita. Empilhando alguns pacotes nos braços, ele continuava dizendo. Descarregando as entregas do caminhão, eu vi você gritando e correndo atrás do ônibus. Pelo que eu ouvi, você queria saber o nome dela, né? Sim, por acaso, você sabe como ela se chama? Perguntei tendo um pouco de esperança. Contudo, acabando com ela, ele respondeu. Não. Ao ouvir a resposta, eu abaixei a cabeça exibindo um aspecto desanimado. Porém, terminando de empilhar as caixas, ele prosseguiu a dizer. Mas, todos os dias eu vejo essa garota passeando pelo parque enquanto faço as minhas entregas. Então, não se preocupe, porque pelo menos uma vez por dia, essa garota vem até o parque para pegar o ônibus. Se virando para mim, ele disse com um sorrisinho sarcástico, piscando o olho esquerdo. Quem sabe algum outro dia você dê a sorte de se encontrar com ela. Não respondi nada, apenas abaixei um pouco a cabeça e fiquei refletindo com uma afeição tímida. Indo embora, ele riu da minha reação durante o tempo em que passou do meu lado. Bom, é melhor eu voltar para o trabalho, pois essas caixas não vão se entregar sozinhas. Se despedindo, ele deu uma leve olhada para trás e disse de um jeito suspeito. Tenha um bom dia, Zeshi Yomiseki. Amanhã nos veremos de novo. Durante os instantes em que se virava para a frente, ele continuava a falar com um tom de voz ameaçador.
Ah, só mais uma coisa. Tenha muito cuidado com o trânsito e olhe bem para o chão, tá? Porque talvez olhando para ele você consiga encontrar algo bem valioso. É, obrigado. Tenha um bom dia você também. Me despedi um pouco receoso, vendo se distanciar. Mal sabia eu que aquilo era apenas o início de algo muito